Fala galera do canal Mister Loto, beleza? Bora hoje aqui para mais um vídeo. E dessa vez eu vou falar sobre o gerador de jogos personalizado. né? Vamos continuar usando aqui o da Loto Fácil. Gerar jogo personalizado, né? A gente cai aqui para esse método de geração de jogos. O principal sacada dele é a questão do padrão do formato do cartão. As análises em cima do formato do cartão mudam completamente. É a primeira vez que eu ganhei uma boladinha interessante na loteria foi utilizando essa premissa, essa sacada aí de formato do cartão. Pois dentro de um algoritmo que está fazendo análise de jogos, não necessariamente o cartão que a gente tem, né, no formato que a gente compra na loteria, é realmente o cartão que pode estar dentro de um analisador de jogos aí, um gerador de jogos. Então vamos lá. O que a gente faz aqui? A gente pode utilizar o formato padrão, né? O que não muda muito, apenas alguns filtros ali abaixo que a gente vai ter. Alguns formatos pré-montados aqui, para ficar fácil de entender. Formato diamante aqui do cartão, um cartão em formato em cruz, em formato em X, ou um formato personalizado aqui, que pode ficar interessante, né? Vou colocar aqui, por exemplo, como 5 linhas e 7 colunas. Criar uma matriz vazia. Posso preencher tudo automaticamente, mas ele volta para o padrão. Né? Criar matriz vazia, ou vou preencher aqui manualmente. E a ordem que eu colocar também dos cliques é a ordem que vai ficar aqui os meus números. Enchi por completo aqui os 25 números, ó. Números por jogo, quantidade de jogos. Essas questões aqui eu já expliquei nos outros geradores de jogos, o básico e o avançado. Questão de filtros básicos e filtros avançados também permanece. A gente tem um ganho aqui dos filtros matemáticos, né, que são dos números baixos e os números altos, tá até 12. Os números baixos, né? No caso ali, os altos de 13 a 25. Números de Fibonacci, para a gente habilitar aqui na questão de filtros também. E a gente tem aqui os filtros do cartão, né? É bem interessante depois que vocês já fizerem a análise ali da estatística, né? As análises estatísticas, que é um outro módulo que a gente tem aqui do sistema. Brevemente eu vou gravar vídeo sobre eles também. Em que é possível se fazer análise em cima do formato do cartão. Né? Então você pode colocar o seu formato de cartão, fazer análise estatística em cima daquele formato, ver como é que se comporta, né? E utilizar aquelas bases para poder você fazer aqui o seu filtro de geração de números. Números da borda aqui, a gente pode colocar números de canto, número do interior do cartão, como que funciona? Números da borda, no caso desse cartão, seria aqui como, por exemplo, todos os números que estão na borda do cartão. Então, 1, 2, 10, 9, 12, 23, né? Nesse caso aqui do cartão, como eu coloquei. Números de canto, entra aqui, todos os números que batem na quina do cartão, né? 1, 5, 16, 9, entram aqui nos números de canto. E o interior, né? Entra todo o grupamento de números aqui, que não correspondem aqui aos da borda, nem os do canto. Vou colocar aqui, habilitado. Lembrando aqui, mínimo, quantidade mínimo de números da borda, né? E máximo de números da borda no sorteio. Mínimo de números de canto, máximo de números de canto. Números do interior do cartão, se eu quiser habilitar ou não habilitar. Aqui, máximo de linhas vazias e mínimo de linhas completas, máximo de colunas vazias e mínimo de colunas completas. O que isso significa? Se eu colocar aqui, por exemplo, máximo de colunas vazias, uma, né? Significa que na minha formação de jogos, aqui sendo as colunas e as linhas, o, o máximo de colunas que vai aparecer vazia de acordo com o cartão que eu colocar seria uma coluna. Ou seja, pode ser que em uma das gerações dos jogos aqui, no caso de uma coluna, essa coluna aqui ela só contém um número. Né? Então, o máximo que poderia ter na formação do jogo é que acontecesse dessa coluna aqui, então do número 17 não cair, ou por exemplo, uma coluna como essa aqui completa, né, não tem o número 3, 4, 24, 11 e 12. Vamos supor que caiu um jogo que não tenha 3, 4, 24, 11 e 12. Então, o outro jogo, obrigatoriamente, na verdade, dentro desse jogo, não ia ter. Ia ter que ter o número 17, ia ter que ter todas essas, essas outras possibilidades aqui de número, por conta dessa restrição que eu coloquei. A mesma coisa aqui para o mínimo de colunas completas. O mínimo de colunas completas aqui eu estou dizendo que eu quero que tenha pelo menos
uma coluna ou duas colunas completas. Aqui tem uma pequena legenda, né, para ajudar aqui a compreensão. No caso, colunas com 4 mais números marcados. Aqui é porque está se baseando no formato padrão, por isso está com a legenda dessa maneira no cartão. Mas nesse caso aqui, como eu coloquei um formato de cartão que tem colunas com apenas um número, né? Se eu colocar um caso desse aqui, em que tem que ter pelo menos uma coluna completa. Fica fácil nesse caso para geração do jogo, né? Porque eu tenho uma coluna com a possibilidade de 17 ou 19. Né? Que cumpriria facilmente essa restrição, se eu colocar. A mesma premissa aqui se marca com as linhas. Né? Vou colocar aqui, por exemplo. Aqui eu já expliquei sobre como funciona a estratégia dos pesos. Peço aqui para gerar os jogos. Ele gerou. Né? Respeitando ali dentro das regras que eu coloquei. E esse é o gerador de jogo personalizado. E apesar de parecer simples, esse conceito daqui, ele é extremamente interessante, ajuda bastante. Quando feitas as análises corretas e encontrar um bom formato de cartão para o tipo de loteria que você está jogando, em que realmente facilita e otimiza bastante a maneira de como são feitas as combinações e análise estatística dos jogos, facilitando aí a premiação. Valeu? Por isso daqui é tudo. Show.